Muy buenos días a todos y todas. Bom dia a todos. Aqui do Banco Interamericano de Desenvolvimento, agradecemos a todos por nos acompanhar nesse webinário sobre as chaves para reduzir a lista de espera na área de saúde. Eu sou Pablo Ibarán, sou chefe da divisão de saúde e proteção social do banco e estarei com vocês durante esse webinário. Para ouvir toda essa conversa no seu idioma de preferência, convido vocês a escolher espanhol, inglês ou português ali no ícone de interpretação, na parte inferior da sua tela. Por que que é importante, estarmos aqui hoje para falar sobre a lista de espera na área de saúde? A região da América Latina e Caribe enfrenta muitos desafios em relação à saúde. Eu gostaria de destacar três. Primeiro, a questão da carga de morbilidade. eh, Tem um predomínio das doenças crônicas não transmissíveis e o tratamento é cada vez mais difícil, caro e complexo. Em segundo lugar, tem uma sustentabilidade financeira frágil e também de inspeção na área de investimento em saúde. E o terceiro desafio que eu gostaria de designar é que há uma baixa produtividade e deficiente qualidade nos serviços de saúde que são prestados à população. Sobre essa questão, eu gostaria de destacar dois dados. Primeiro, entre 10 e 15% de todos os óbitos nos países de baixa e média renda, que são a boa parte dos países da América Latina e Caribe, tem se devem a problemas de qualidade do serviço de atendimento em saúde. 100% das mortes preveníveis, apenas 30% se devem à falta de acesso e 70% é por conta da falta de qualidade do serviço prestado de saúde que a população recebe. Portanto, quando nós pensamos em qualidade, sem dúvida, a oportunidade em saúde é uma dimensão essencial que temos que levar em consideração. As esperas desnecessárias, longas na área de atenção à saúde é um problema tanto por seus efeitos sobre a saúde das pessoas, como pela questão dos aumentos dos custos de gastos para operar os sistemas de saúde. Essas esperas fazem com que a cobertura de saúde, ou seja, que as pessoas, para receberem a atenção necessária quando precisam, acaba sendo um obstáculo. Trabalhar em relação à redução das demoras evitáveis é uma chave. E a pergunta é: como fazer isso? Hoje nós vamos ver que as estratégias mais efetivas temos aquelas que vão simplificar o programa, vão melhorar os métodos para avaliar e classificar o risco clínico e também vão permitir uma supervisão de próximo, de perto, da relação dos recursos disponíveis para a atenção das necessidades da população. Se trata de abordar os focos da ineficiência em todo esse processo de gestão para os pacientes. Evidentemente, há problemas de infraestrutura, falta times, insumos e recursos humanos qualificados. Esses são fatores críticos e estruturais que, sem dúvida, vão impactar a nossa demanda. Ainda assim, quando nós decidimos que sem critérios quando nós decidimos quando avaliar esse risco sem algum critério clássico, qual paciente atender primeiro, onde levar esse paciente, isso vai impactar de maneira importante o funcionamento do sistema como um todo e acaba exigindo mais recursos. Hoje vamos falar de uma experiência de grande sucesso com a gestão de pacientes, também de processos e procedimentos, como uma chave para melhorar a eficiência de todo o sistema. É o caso que, ao mesmo tempo que você consegue fazer mudanças na estrutura financeira, no método de pagamento e nos recursos, possível também melhorar os processos e reduzir o tempo de espera. O Banco Interamericano está comprometido em apoiar os serviços de saúde e cobertura universal de saúde. E, junto com o Ministério de Saúde do Chile, estamos buscando inovações sustentáveis que vão contribuir para melhorar a oportunidade da atenção e reduzir o tempo de espera, assim contribuir para uma maior qualidade do serviço de saúde e atenção em saúde. E assim temos essa aliança com o Laboratório de Inovação Pública da Universidade Católica do Chile, permitindo então criar um projeto piloto. E vamos hoje falar desse projeto piloto na nossa apresentação. Antes de apresentar os nossos expositores, eu vou convidar vocês a ver esse vídeo que vai resumir o caso do Chile.
La lista de espera es un problema de todo A sistema. lista de espera é um problema de todo o sistema público de saúde em todas as partes do mundo. Mas no Chile, os níveis são excessivamente altos, mais de 2 milhões e 100 mil pessoas aguardando na lista. Eu comecei quando eu me tornei a terceira idade, eu tinha problemas com as nossas atividades e a minha complicação médica começou com uma dor no ombro. E fui ao médico. E aí me levaram a uma interconsulta no hospital em 2015 e me chamaram em 2022. O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem como missão colaborar com as iniciativas da melhora na área de atenção e na qualidade de serviços para cidadãos e cidadãs. A estratégia desse projeto é criar uma nova forma de gerenciar a atenção aos pacientes. O desafio que nós tínhamos era ver se, com os mesmos recursos disponíveis, poderíamos fazer melhor. Me encarregaram de implementar um projeto nesse modelo de gestão para acompanhamento dos usuários da lista de espera no Hospital Padre Hurtado. Nós começamos no ano de 2020 na área de gastroenterologia, para poder diminuir a lista de espera, que só vinha aumentando, 2.600 pacientes desde 2013. Começamos primeiro uma limpeza na lista de esperas, porque parece que temos 2.000 pacientes na lista de espera, mas na verdade não é essa a realidade, porque primeiro temos que ligar para o paciente, ver se ele ainda precisa da atenção, se ele já teve esse atendimento em outro lugar. E aí, uma vez que o paciente diz aceito a atenção, nós começamos então o fluxo de como vamos fazer com que esse paciente possa vir à sua primeira consulta já com seus exames em dia. Porque a ideia é ajudar que o paciente chegue na consulta com os exames atualizados, porque às vezes esses exames já têm 5 anos, já perderam a validade. Então, vamos revisar se os exames estão em dia, vamos ajudar a agendar novos exames para que a primeira consulta com o especialista seja uma consulta que possa resolver a questão. O banco foi o promotor deste projeto e financiou a experiência da implementação do projeto piloto através do seu escritório no Chile. Eu acho que esse projeto é muito fácil de implementar. E em outros serviços, em outros hospitais, esse tipo de trabalho exige muita flexibilidade e um compromisso, um comprometimento das equipes, muita comunicação, reuniões periódicas e uma grande coordenação. Coordenar-se e é barato, coordenação é barata. Nós não precisamos contratar 80 médicos, nem 50 scanners, nada disso, apenas com o apoio de 2 enfermeiras, que foi o caso da gastroenterologia, com o qual começamos, com o mesmo número de médicos gastroenterologistas, conseguimos baixar em 70% a lista de espera da área de gastroenterologia. No caso de traumatologia, com o apoio de apenas um profissional e uma pessoa da área de administrativa, e apenas com o mesmo número de médicos, nós conseguimos baixar essa lista de espera de uma maneira assustadora, de 7.000 para 700 pacientes. Apenas uma revisão da lista de espera e ter uma metodologia de trabalho que seja coordenada. Atualmente, nós temos outras especialidades, estamos colocando traumatologia, otorrino, cardiologia. Esse projeto, do ponto de vista da sua possibilidade de escalonar, sempre foi pensado como um projeto cujos resultados pudessem ser aplicados e exportados para toda a rede de serviços de saúde. Então, os aprendizados realizados aqui podem ser levados para todo o sistema público de saúde, porque foi pensado justamente como um processo replicável para além das condições específicas do projeto piloto. De maneira geral, todas as organizações, incluindo as organizações públicas, são coordenadas em relação ao que é mais fácil para mim para prestar um serviço. Mas quando nós pensamos do outro ponto de vista, do ponto de vista do paciente, podemos reorganizar isso de uma maneira mais coordenada e eficiente. Enfim, eu esperava por um longo período, era muito complicado. Enfim, acaba que uma parte da minha lesão acaba lesionando outras partes, porque você começa a proteger um lado onde tem a dor, usando outros lados. O saldo disso é que é possível fazer o melhor com aquilo que temos. E assim, ao mesmo tempo, podemos discutir uma melhora no sistema de saúde como um todo. É melhor fazer mais com os mesmos equipamentos de saúde, apenas uma ênfase numa melhor gestão e atenção do paciente ao longo de todo o processo, acompanhando toda a sua experiência. Permítanme darle la Bom, bienvenida eu vou então agora dar as boas-vindas a um dos protagonistas dessa história, o Dr. Álvaro Newmans, que é médico da Universidade Maior de Sant Andrés, na Bolívia, traumatologista da Universidade Católica do Chile, especialista em cirurgia de quadril e pelve, chefe de traumatologia do Hospital Padre Hurtado e médico traumatologista da Clínica Alemã
em Santiago. Nós, então, vamos conhecer as características dessa implementação do projeto piloto e em sua especialidade no Hospital Padre Hurtado. Por favor, doutor Nunes, o senhor tem a palavra. Me parece que está en mute. Parece que seu microfone está fechado. Hola, buenos días. Olá, bom dia. Muchas gracias por su invitación. Muito obrigado pelo convite. Para mí es un placer É um mostrarles prazer mostrar a vocês um pouco do nosso trabalho, o trabalho que estamos realizando no hospital. como ustedes han podido ver, Como já el puderam hospital observar, en realidad es un hospital público o hospital é um hospital que se ha tenido público que enfrentar, como que muchos teve que hospitales enfrentar, assim alrededor como muitos del mundo, hospitais na América Latina e no mundo, las listas de espera enfrentar a questão crecientes da en los lista de espera últimos crescente, 3 años. especialmente nesses últimos 3 anos Como durante a estamos pandemia. viendo en Como esta estamos gráfica, observando neste vemos gráfico, la, nós esta temos curva que iba en ascenso essa después de la curva que vai con todas las subindo depois da limitaciones pandemia, com que se todas as enfrentaba la limitações atención a los apresentadas pela pacientes, pandemia. no Então, solamente reduzindo a nossa en possibilidade de dar atenção ao nosso paciente, não la, apenas en la línea azul, sino también como na linha azul la aqui, atención a los pacientes a questão, a que atenção aos necesitan pacientes da fondos lista para de una espera evaluación y atención para uma especializada avaliação e atenção de acuerdo con especializada ou subespecializada, de acordo com o que era la necessário pelo sistema de atenção primária em saúde. Próximo slide, por favor. Para poner un poquito en contexto, Para colocar as el coisas em Hospital Padre contexto, o Hurtado Hospital es un Padre hospital Hurtado é um en hospital que tem, la ciudad de está Santiago, na cidade en de la comuna de San Santiago, Ramón, no bairro que de tiene San tres Ramón, comunas e principalmente: ele La tem Pintana, basicamente San três Ramón y comunas La ou Granja, bairros: donde La habitan Pintana, San Ramón e La aproximadamente Granja, com 250 habitantes personas. aproximadamente cada um. Estos habitantes tienen Esses habitantes una, desses três bairros unas características têm algumas especiales características en relación a específicas que em son una relação población à de alto riesgo social, população de alto una risco población social, donde uma muchas veces população hay em que muitas hacinamiento, vezes dificultades tem para dificuldades para ter acceder acesso a la salud, y a también donde serviços de muchas saúde. veces E também, hay muitas vezes, é baja possível observar educación, o um sea, baixo nível de instrução en los pacientes. Por lo tanto, desses todos pacientes. estos Portanto, graves barreras nós somos confrontados com afectan diversas barreiras en el momento de em gestionar relação ao serviço de saúde para esses cuando yo pacientes. tomo la Portanto, jefatura de este esse é o servicio momento em que eu me torno, então, chefe a do partir serviço de de la traumatologia. pandemia, E aí tenemos una lista temos de a espera de pandemia, más o com menos uma lista de espera de quase 50.900 solicitudes. Estas están en 5.975 una solicitações. situación en la cual São pessoas que estão tienen numa que situação, llevar pacientes que estão a numa toda la situação vida que temos que los lidar com vários nós, vários pero la causa gargalos. E principal esses nós, esses es gargalos, foram a la principal baja, causa dessa lista en vir fondo, assim primero crescente. la baja Primeiro, o la nula, uma baixa, el nulo ordenamiento que había con um algunas baixo ordenamento em consultas relação que às iban más allá de los seis consultas, años, es decir, que já passavam que mais de 6 anos. se encontraban aún en un estado de papel, no estaban identificadas ni tampoco estandarizadas en algún sistema Muitas informático ainda para estavam poder em ordenarlas. sistemas de papel, não estavam Muchas de ellas informatizadas, era muito contaban difícil ordená-las. E con muitas teléfonos tinham dados ou números de telefone ou endereços já que el desatualizados, paciente utilizaba, que o paciente já que, não se encontrava como mais pueden imaginar, después de nesse tantos endereço ou años, telefone. las E, patologías como podem cambian, imaginar, é claro, as buscan patologias otras mudavam. soluciones E os para pacientes acabavam buscando outras soluções, fazendo com que plantear fosse ainda mais una difícil solución de esto. encontrar uma Además solução de para nosotros de aquelas manera dores ou doenças ou patologias. continua, Portanto, de empezamos maneira a contínua, diagnosticar nós este começamos a tamaño de acuerdo a observar uma las população desse características del tamanho país. e, de acordo Una, com os padrões de saúde do meu país, había una cantidad de traumatólogos menor havia uma que quantidade de y a traumatologistas eso menor para nos o número da pusimos população. a planificar cómo Então, nós solucionar esto. começamos a planejar como Esta es poderíamos una solucionar essa solución questão. que se encontró de la mano de Essa foi a BID, solução que nós el Hospital encontramos com o Regional de auxílio do Centroamérica, BID financiado por el BID, la e Universidad del Desarrollo
junto com a Universidade de Desenvolvimento, que vem sempre apoiando o nosso hospital. Nós temos a Clínica Alemã, a Universidade de Desenvolvimento e o Hospital Padre Hurtado. E também todo o serviço de traumatologia, a parte também administrativa do hospital. Próximo slide, por favor. Nesse sentido, eu entrei em contato com a universidade, com o LIP, que é o Laboratório de Inovação Pública, entendendo um pouco o que estava acontecendo no hospital. Em 2019 até 2020, o hospital havia feito uma pesquisa e uma proposta de gerenciamento para esses pacientes. Em 2020, durante a pandemia, quando nós sequer conseguíamos ah, prestar um serviço pessoal ou presencial, nós criamos um programa piloto com gastroenterologia, com uma lista imensa de pacientes em espera. E, através da atenção com telemedicina, nós conseguimos baixar essa lista de espera. Então, observando a experiência no setor de gastroenterologia, nós começamos, graças a esse programa piloto, a instalar o mesmo programa para a traumatologia. Anterior, por favor, slide anterior. O esquema pode ser um pouco distinto. O paciente da traumatologia normalmente é um paciente um pouco mais difícil de avaliar ah, fora de uma sessão presencial. E, como falei, são pacientes que têm exames necessários para a observação da doença. Os traumatologistas precisam, mas às vezes esses exames são antigos, já estão vencidos, ou sequer os pacientes têm um exame para apresentar. Portanto, tínhamos que planejar e fazer um ordenamento disso. Próximo slide, por favor. Nós tínhamos a ajuda de uma pesquisadora e uma enfermeira. O CRS, com seu pessoal administrativo, e nesse momento também trabalhavam de casa, né, fazendo home office ou teletrabalho. Ah, graças a esse desenvolvimento, a Universidade de Desenvolvimento, nós tivemos a presença de uma kinesiologista que trabalhava por 22 horas. Esse é o encontro que foi uma peça-chave para o bom funcionamento de toda essa engrenagem. O que significa isso? Nós compartilhamos as patologias e dividimos por tipo de apresentação, quais são as áreas afetadas, e começamos então a fazer vários protocolos de acordo com as queixas dos pacientes. E junto com a kinesiologista, nós fomos então vendo o que íamos pedir de exame para cada paciente, quanto tempo de validade tem os exames apresentados e como gerenciar para que o paciente possa vir apenas uma vez para a sua consulta e resolver tudo de uma vez só, para evitar que o paciente tenha que vir múltiplas vezes, é mais de, enfim, uma viagem, digamos assim. ah, Ele então vai realizar os exames e vai marcar uma hora para os exames e marcar uma hora com o médico. E então, assim, não precisa ficar vindo 3 vezes para o hospital. Isso é importante porque, como eu falei, essa é uma população vulnerável e, às vezes, ir até o hospital é uma questão para essas pessoas, é difícil. Bem, esse aqui é a linha do tempo para o paciente, digamos assim, é a jornada do paciente. Nós vamos, então, ter todos os passos aqui. A primeira fase, que é a atualização da lista de espera. Nós vamos entrar em contato com o paciente, vamos então repriorizar, vamos fazer uma verificação dos exames, vamos gerenciar esses exames antes da primeira consulta. E, finalmente, vamos gerenciar, perdão, as vagas no hospital, na consulta. E vamos ver quais são os exames específicos necessários, vamos criar os controles necessários de administração que estarão ah, encar- sob o cuidado do nosso centro de gestão de pacientes. Próximo slide.
Quando então começamos a realizar esse modelo, nós tínhamos que ver se o paciente era pertinente para aquela atenção, se ele ainda estava vivo, se ele havia mudado de endereço, se ele ainda continuava dentro do sistema público, que no Chile chama-se FONASA, o Sistema Público de Saúde, e poder atualizar tudo o que era necessário, especialmente a parte de contato com o paciente. E isso dependia, é claro, das horas de trabalho dos funcionários técnicos e administrativos que colaboram muito, e temos que agradecer a colaboração de todos que nos ajudaram a atualizar essa lista, para que pudéssemos ter uma informação mais bem feita, mais atualizada. Próximo passo. O contato do paciente é feito diretamente pela quineologista. Primeiro vamos confirmar a solicitação de uma interconsulta, ou seja, para saber se ele ainda precisa daquela consulta. Se esse paciente não puder ser contatado, nós vamos tentar contatar, enfim, de diferentes formas possíveis, a, a, primeiro um assistente de saúde, um consultório mais perto à área, ao bairro da onde está aquele paciente, e se não for possível, vamos mandar uma carta registrada. Tudo isso com normas padronizadas, de acordo com o nosso ministério. Nós também fazíamos uma aliança com a OIRS e, para além disso, nós também nos perguntamos sobre qualquer dúvida em relação ao status desse paciente dentro do sistema de interconsultas. Então, eu vou contar um pouquinho. Nós criamos, então, para cada segmento, um protocolo de avaliação. Isso é realizado pela kinesiologista. Muitas vezes, os pacientes começam com uma dor numa extremidade e depois acabam com uma outra dor. E, de qualquer forma, nós temos que mudar, às vezes, os exames. E, de acordo com cada responsável, nós temos que ter pelo menos 2 traumatologistas que vão entender se é necessário, em relação à sua atenção primária e como vai ser realizado o procedimento. Nós vamos realizar, então, a agenda e nós vamos ver quais são as vagas em traumatologia e vamos ver quais são as vagas adequadas para cada tipo de paciente. Portanto, houve um aumento de 27% de vagas para os traumatologistas. Foram aproximadamente 200 vagas mensalmente aumentadas. Todas as semanas, nos primeiros meses, eu diria quase nos 2 primeiros anos, nós conseguimos juntar com a enfermeira encarregada, a cinesiologista, e vamos ver como que a coisa estava funcionando e vendo quais foram os novos dados que surgiam. Isso é muito importante, porque o programa precisa ser flexível. O problema que foi apresentado na primeira semana não é o mesmo que nós tivemos na semana passada, né? Então, nós temos que revisar e provavelmente não é o mesmo que nós veremos adiante. Portanto, nós temos que estar prontos a fazer mudanças e rever e enfrentar as novas situações. Obviamente, isso junto com as reuniões de direção do CRS, que é o sistema de consultas externas do hospital, onde nós temos os nossos especialistas que são traumatologistas. Obviamente, a ideia é que os pacientes possam já chegar na consulta com os exames atualizados. O exame em si é também uma questão. Muitas vezes,
Os exames dependem muito do operador. Por exemplo, os ecocardiogramas ou ecografias, graças ao apoio do CRS, da cinesiologista, nós conseguimos fazer uma coordenação para poder avaliar os ecocardiogramas com os radiologistas do hospital. Então, nós tínhamos um dia especial, com uma priorização especial desses pacientes. Durante todo o dia, esses exames eram feitos para os pacientes, para que eles pudessem, mais uma vez, ser avaliados para ver. Um dos pontos fortes desse sistema é que os pacientes não apenas eram vistos por um traumatologista, mas também por traumatologista subespecializado, para poder, então, fazer aquela questão da interconsulta. E com isso, nós vamos poupar uma segunda consulta de controle. Ele não precisa vir 2 ou 3 vezes. Ele pode selecionar, assim esperamos, na primeira consulta, pelo menos ter uma resposta mais clara durante essa primeira consulta. Esses exames são exames básicos, que são determinados por especialidade, e como a especialidade, a cinesiologista iria, então, diferenciar quais são os exames especiais necessários para que o paciente possa realizá-los e chegar no dia, ou seja, por exemplo, ele de manhã faz os exames, à tarde ele iria se consultar com o médico e assim, em um dia só, tudo seria resolvido. Nós tínhamos também alianças estratégicas com serviços de radiologia ou de exame de imagens, para que o paciente, como falei, pudesse vir resolver tudo de uma única vez. Próximo slide, por favor. Então, nesse gráfico, podemos ver como que a lista de espera de 5.900 solicitações caiu. 96%. Eu acho que isso não seria possível sem o apoio de todas as pessoas, como falei. E também o carinho que dedicam a esse trabalho para solucionar as questões de saúde dos pacientes. Próximo slide, por favor. Hoje em dia, conseguimos baixar a nossa lista de espera, que é de 1.443 dias para 103 dias para um atendimento, com uma diminuição do tempo de espera de 35 meses, desde que o programa foi instalado. Próximo slide, por favor. Nós queremos, é claro, nos comparar com alguns sistemas de saúde mundiais. E fica claro que nessa área de atenção à saúde, na área de traumatologia, neste hospital, a atenção externa. Esses são os nossos tempos de espera. Claro, temos outros problemas de saúde que o hospital tem e o sistema de saúde de maneira geral no Chile, mas isso foi o que nós fizemos e que nós conseguimos fazer para a resolução dos nossos pacientes em relação às consultas, pacientes que estavam em lista de espera, seja na área de cirurgia, mas também na área de atenção para pacientes na atenção primária, nos consultórios desses nossos bairros. Próximo slide, por favor. Finalmente, e dentro de todos os pacientes avaliados, 71% receberam alta por terem recebido atendimento por um médico. Desses pacientes, os que então mudaram-se de orientação, de município ou foram atendidos de alguma maneira, de alguma outra maneira. E é uma realidade que existe na apresentação dos pacientes. Quanto aos resultados, as conclusões sobre todo esse período de trabalho, eu diria que a colaboração pública, privada, de universidades, o trabalho dos funcionários de saúde, os trabalhos de outros profissionais também, toda a flexibilidade
no exercício desse trabalho trouxe bons resultados. Acho que é o caso de agradecer muito a todos os envolvidos, a todos os pacientes também atendidos nesse período. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Nunes, por trazer a sua experiência, descrever o seu trabalho e de toda a sua equipe que veio a trazer tantos resultados positivos. Temos agora a doutora Paula, especialista em saúde pública e familiar, também professora da Universidade Católica do Chile. Agradecemos à doutora pela participação. E para dar contexto e para compreendermos a magnitude do desafio apresentado, gostaríamos de compreender melhor a questão das listas de espera para receber serviços de saúde no Chile. E para orientar sua participação, perguntamos qual a importância dos enfoques centrados no atendimento ao paciente e nos cuidados necessários para a resolução dos seus problemas. E também as lições aprendidas. Quais são aquelas que poderíamos utilizar em situações semelhantes e na gestão de outras listas de espera? Muito obrigada pela apresentação, Pablo. Muito obrigada também ao BID por propor esse tema com uma discussão, parte de uma agenda pública. Em relação ao acesso a, aos cuidados de saúde no Chile, esse é um direito social. Isso é algo que está consagrado na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. E aqueles com mais idade já viram a mudança dos processos nessa lista de espera e, com o tempo, então, isso acabou sendo deixado a critério do especialista, mas atualmente é muito por conta do que é convencionado. Nós temos um número muito elevado das questões que são crônicas, então são questões sensíveis que precisam da atenção do serviço de saúde para sua resolução. No Chile, uma pesquisa foi realizada dizendo que 97% da população tem acesso ao serviço de saúde e consegue se consultar para resolver os seus problemas de saúde, tanto a um médico ou outros profissionais de saúde. A questão é de oportunidade e não de acesso. Então, recentemente houve um entendimento muito importante que é em relação ao acesso oportuno, ao momento em que se consegue este acesso. É uma questão de atendimento humano. E como o doutor Nunes disse, se assim não for, serão outras as complicações que traz à tela, então, uma outra questão de eficiência, que é a gestão dos gastos. Também a, a- acaba ficando mais caro o atendimento àquela pessoa que não consegue receber o atendimento oportuno. Existem tratamentos já de muito tempo e nós vimos que conseguimos chegar a uma outra natureza das questões por termos cumprido algumas etapas prévias. Por exemplo, poder contar com informação. Ou seja, isso é básico, saber qual é essa lista de espera, o que acaba sendo um problema em várias regiões. Ou seja, poder contar com informações que sejam confiáveis. Eu me lembro que nós recebíamos informações dos ministérios e acabávamos utilizando planilhas para poder calcular o tempo de espera pelo atendimento em determinadas especialidades. Era realmente um trabalho grande a ser realizado e agora passou a ser diferente, porque desde os anos 2000 foi então implementado um sistema no país que permite essa compreensão. Ah, Temos o número de pessoas, então, mas ainda precisa ser entendido com mais clareza qual é o tempo de espera de cada uma dessas pessoas, e isso é algo a se aprender e que é muito importante. Então,
temos uma lista de espera que era para um tratamento específico ou cirúrgico. Temos uma outra lista que é para o atendimento com os médicos especialistas. É importante diversificar esse acesso central à informação. Precisamos que isso seja feito e com qualidade, porque precisamos equacionar essa questão. Os sistemas muitas vezes não conversam entre si, então, uma lição que foi aprendida numa região acaba não sendo levada ao nível nacional. Um outro elemento que é interessante em relação a essas listas de espera. Foi realizado, então, um plano para os anos de 2014 a 2018. Ah, rapidamente, outro tema ganhou mais importância naquela época, que foi, então, o caso de pessoas que vinham a óbito aguardando o atendimento, e isso foi fortemente divulgado nos meios de comunicação. Foi quando criou-se uma comissão, e eu tive a sorte de participar dessa comissão para entendermos o que havia acontecido. A impressão que se tinha é que havia o investimento em recursos, havia uma plataforma para fornecer mais acesso a especialistas, havia sido melhorada a infraestrutura, mas alguma coisa havia acontecido, precisávamos ter essa compreensão, porque inclusive na telemedicina havia investimentos e os resultados não se podia dizer que eram satisfatórios. Foi quando então nós descobrimos algo que se tornou um aprendizado para o país como um todo. Em primeiro lugar, a questão de informações críticas, ou seja, o tempo de espera médio desses pacientes nessas listas. E sabendo também que muitas vezes um paciente está em listas de esperas diferentes, por isso é importante haver uma coordenação eficiente para que se dê conta de responder e de atender àquela necessidade do paciente. Também identificamos que a lista de espera para procedimentos no país permanece insatisfatória. Existe esse débito de procedimentos. E aí surge, então, um outro tema que permanece como uma questão e que o aprendizado foi que, quando se detém as informações necessárias, se consegue avançar. Outro elemento muito importante foi a responsabilização, porque nós temos informações, mas precisamos que o parlamento, que o Estado mostrem como esses gastos públicos estão sendo realizados e depois de certo tempo. Então, o Ministério da Saúde precisa prestar contas ao parlamento. É importante que se mostre, então, como aqueles gastos estão sendo utilizados. Foi um grande aprendizado para o sistema como um todo, contar com informações e com processos de prestação de contas em relação a essa utilização de recursos. Avançamos, então, em informações, prestações de contas, mas permanecemos com um problema de espera, algo que também nós vimos a complexidade que se deu quando da pandemia. Então, nós aprendemos de duas coisas que precisamos avançar mais. De um lado, algo extremamente relevante: ter mais informações a respeito dos serviços de saúde territoriais para que se compreendam exatamente as necessidades reais desses usuários.
isso do ponto de vista psicossocial e epidemiológico. É uma forma de se poder contar com uma informação que permita o questionamento e para que o serviço seja também mais humanizado. É importante que se tenha uma compreensão também da oferta que existe, oferta em termos de saúde. É importante que isso seja compreendido também, não apenas a demanda por lado dos pacientes. Nós sabemos que alguns desses problemas têm a ver com questões que precisamos conhecer, que são questões de ah, viagens, de intempéries, ou seja, existem essas questões de caráteres diversos e que precisamos ter uma melhor compreensão. Também a questão de operações é algo que veio à nossa atenção. E aquele projeto piloto nos permitiu compreender aspectos que parecem simples, um pequeno acréscimo de orçamento, de investimento, e que pode vir a atender a algo mais crítico. São melhoras importantes que podem ser feitas com pequenas, ah, pequenos ajustes ou adições. Nós vemos que a estratégia enxuta, lean, aquela que busca reduzir aquilo que não está agregando valor num determinado contexto, vem a trazer benefícios para o usuário final do serviço. E é importante, então, compreender como se dá essa redução do tempo de espera para diversos procedimentos. É importante que essa operação, que essa gestão sejam otimizadas para que, assim, não haja necessidade de grandes investimentos para que as melhorias possam acontecer. Eu acho que essa é uma grande notícia, ou seja, ainda que não tenhamos todos os recursos disponíveis, podemos, com acréscimos marginais, promover melhorias significativas. Essa abordagem de humanização, efetividade e segurança do atendimento de saúde recebido pelo cidadão, e também com eficiência dos gastos públicos, dos gastos de saúde em geral. São os meus comentários, Pablo. Espero ter coberto a pergunta que foi feita. Muito bom, doutora, muito interessante o que foi dito não só pela senhora, mas pelos outros palestrantes também, que é possível fazer mais e fazer melhor com pequenos investimentos adicionais. Nós iremos, neste percurso, compreender essas necessidades adicionais, isso que é muito importante que venha a ser compartilhado. E, bom, existem muitos participantes de outros países e as pessoas estão dizendo que os problemas são enfrentados também nesses países, ou seja, algo que parece muito comum. A atenção que é focada ao paciente é este objetivo, e nós, então, trabalhamos para atingir o máximo de qualidade nos serviços que são oferecidos. Esse é sempre o tema do foco de discussão. E, nesse sentido, então, gostaria de passar a palavra ao nosso colega Sebastian Bauhoff, da equipe de saúde, trabalhando com foco em inovações no financiamento do atendimento médico e na busca pela melhoria da qualidade nesse processo. Então, quais seriam os principais aspectos a destacar da sua experiência no Hospital Padre Hurtado, no Chile? Ou seja,
como fazer essa combinação de dois aspectos importantes, a eficiência operacional e também a melhor experiência do paciente durante os seus atendimentos. Muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada a Pablo. Eu acho importante dizer que esse é um trabalho muito importante, feito com tanto rigor e tanta qualidade. Agradeço muito o compartilhamento dessas informações. Essa questão das listas de espera são uma questão muito importante para nós e é muito bom ver que ah, foi destacado nessas falas aqui que isso é foco de atenção de muitos países também. E eu gostaria de falar da questão da importância das listas de espera, dos tempos de espera ah, para o atendimento de saúde em si, mas e também falar um pouco dessa gestão. Algumas questões já foram mencionadas, então eu vou tentar ah, retomar algumas delas. Então, o porquê importa essa questão dos tempos de espera? Nós aqui estamos falando de equidade, de eficiência. Eu sei que são nuances que já foram ditas e que eu vou tentar resumir. Nós sabemos, por definição, o tempo de espera significa o quanto um atendimento que é necessário a um paciente acaba não acontecendo no momento e por isso então levando a possíveis pioras, ou seja, um problema que não é tratado pode levar a riscos maiores e a agravamentos. E uma coisa que é interessante observar é em relação às questões de equidade. Essa questão da priorização dos pacientes que, por conta de suas questões, precisam ser vistos com prioridade, é algo que pode acabar não acontecendo, mas também aqueles que têm os recursos necessários podem buscar serviços em outros lugares, e isso diz novamente respeito a essa questão da equidade que estávamos falando. Ah, os países, às vezes, utilizam-se do sistema jurídico para que algumas listas de espera possam ser contornadas de alguma maneira. Também é uma questão de equidade, como nós fazemos uso desses serviços prestados pelos serviços públicos. E o Pablo mencionou agora essa questão da qualidade do atendimento de saúde, algo que é fundamental. Também, um longo tempo de espera equivale a um problema de qualidade também. É importante que haja foco nas necessidades específicas do paciente e atendê-las da melhor maneira possível. Uma longa lista de espera é o oposto de um atendimento focado no paciente. Isso não permite que os pacientes tenham um papel ativo nos seus próprios atendimentos que são necessários. Se você está numa lista de espera, muitas vezes significa que a preocupação é se você acabará recebendo esse serviço e o tanto que você pode contar com o sistema público para que isso aconteça. Isso pode levar a uma crise de confiança, algo que é muito importante em países da região e que sofrem com esse tipo de problema. Bom, falamos aqui de eficiência. Se nós não priorizamos os pacientes de acordo com a necessidade, a eficiência fica afetada, os desfechos são insatisfatórios e o fato de haver uma lista de espera por si só já significa uma gestão insuficiente. Dessa forma, então, eu diria que
a lista de espera faz mal para a saúde do paciente, faz mal para os princípios de equidade, e é importante, então, entender bem o quanto o sistema está conseguindo oferecer ah, atendimento a contento. Em relação a como fazer essas reduções, é claro que existe um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços de saúde, senão não haveria a lista de espera. Mas a lista de espera também é consequência de processos ineficientes. Então, as formas normais para se reduzir espera são aumentar a oferta, e eu acho que isso precisa ser pensado em termos de políticas. Então, eu acho que é importante, inclusive, falar do porquê que eu acho que alguns desses exemplos são tão ilustrativos. Muitos desses serviços são demorados, são de alto custo, mas nós podemos também pensar em quais atendimentos podem ser oferecidos por quais profissionais, quais podem ser realizados pelos enfermeiros também e não necessariamente pelos médicos. Em países da OCDE, por vezes o sistema paga para que aquele usuário, aquele paciente seja atendido na rede privada, exatamente para evitar que a lista de espera seja longa. E então, é claro que trabalhar na prevenção é sempre a melhor maneira de se trabalhar. E nós aprendemos aqui que nós conseguimos fazer uma alocação para outros recursos também, para recursos inclusive privados, e é importante que para isso haja uma boa triagem para que aquele paciente possa ser enviado para onde necessário. Isso envolve também essa ideia que eu acho muito positiva, que é de monitorar o paciente enquanto ele está na lista de espera. Eu acho que é importante que se tenha uma abordagem mais inteligente desse período, em vez e também permitindo que o paciente tenha certa autonomia em relação ao seu tratamento. Eu acho que existem medidas que podem ser simples e ainda assim determinantes para salvar vidas. Essa gestão de oferta e demanda, em relação a isso, eu diria que essa questão não apenas de otimização de procedimentos, como você disse, mas sim de muito foco no paciente, é o que vai realmente contribuir para eficiência. Precisa haver uma sequência para o atendimento dos pacientes, mas também uma sequência do lado do serviço de saúde, em termos de quando, como, quais serviços serão prestados. Em relação ao estudo, eu acho que alguns dos resultados são realmente impressionantes e acho que, sem dúvida, isso pode trazer resultados concretos ao sistema de saúde e a esses serviços em si. Eu vejo que existe um grande potencial de redução de ineficiências. Isso apenas demanda foco, atenção, e isso mostra o tanto que é fundamental que se preste uma atenção próxima a como se faz essa implementação. E por isso eu acho que eu preciso parabenizar a todos, um excelente trabalho realizado na região. E eu vejo que nós temos aqui mais de 250 participantes nesse seminário, então é claro que por si só isso já mostra como isso é um sucesso. Muito obrigada, Pablo, com você. Sebastián, creo que muy buena la contextualización
sobre el debate general, ¿no? Obrigada pela contextualização do debate geral, o porquê os nossos objetivos não são também em termos da percepção que existe, a percepção do paciente em termos de confiança no sistema e de todos em termos da qualidade do que se recebe. Nós vamos ter algumas considerações finais, mas peço também que se utilizem desse código QR para mandarem os seus comentários depois. A questão da espera é muito complexa, precisa de uma solução, mas não existe uma solução simples. Todos os países têm esse mesmo problema, países membros da OCDE ou outros, todos enfrentando este problema. Agora, a experiência do Hospital Padre Hurtado no Chile mostra o quê? É que essa melhoria é possível e que novas formas de trabalho são um grande fator a contribuir para o aumento da eficiência na gestão dos serviços de saúde. E sempre que trabalhamos com pessoas, é importante que se ofereça reconhecimento às pessoas, às equipes, quando fazem bem alguma coisa, que saibam que recebem esse reconhecimento. É importante, de acordo com os problemas, para que se veja quais são os sustentáveis. É importante que se compreenda quais foram as circunstâncias que possibilitaram alguns desses atendimentos. A participação é muito importante. E antes de concluirmos, lembramos mais uma vez que vocês têm materiais a baixar que falam dessa gestão mais eficiente de listas de espera. Temos ali muitos detalhes, falamos muito da aprendizagem e da gestão desses projetos pilotos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Dr. Nunes, agradecer aos participantes, ao Sebastián, agradeço a todos e desejo um bom dia a vocês. Obrigada.